E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fred. E hoje estamos aqui para mais um videozinho para alegrar o seu dia. É mesmo? Bom, talvez dê pra perceber, mas eu tô gripado. Talvez dê pra perceber pela minha voz, mas eu tô gripado. Mas mesmo assim, eu tinha que gravar um vídeo pro canal não ficar sem vídeo. Se bem que tem os meus irmãos que podem postar vídeo, mas dane-se, eu tenho que fazer minha parte. É claro. Então, hoje a gente vai falar sobre o filme chamado Homem-Aranha 1, interpretado por Tobey Maguire. Homem-Aranha 1 mostra a história de um pivete gado que quer impressionar sua crush e acaba lutando com um psicopata verde. Esse filme é incrível, sério. O filme começa com um retardado correndo atrás de um ônibus, narrando sobre a vidinha triste dele. Ele fica implorando pro motorista parar o ônibus, mas o arrombado ri da cara dele e o ignora. Até que chega a gostosa do filme e manda ele parar. E ele obedece. Tá que o pariu, viu? Todo mundo é gado nesse filme. Aí o Peter Parker consegue entrar no ônibus e vai andando até algum assento. Mas um figurante aleatório coloca o pé na frente dele, ele cai de boca na pia e ele cai de queixo no chão e fica lá mesmo. Aí ele chega na Oscorp, encontra um amigo riquinho que banca ele, conversa com o pai do amigo dele, que por sinal tem uma cara de psicopata. Eu tenho medo desse cara. Aí eles entram na Oscorp por causa de uma excursão com algumas aranhas geneticamente modificadas, feitas em laboratório. Coisa de filme. Eles sofrem bullying, conversam sobre quem vai levar o fora da garota, até que o melhor amigo do mundo, o Harry, vai falar com a garota que seu amigo gosta. Olha só, talarico é fogo. Eles começam a conversar, o Harry passa vergonha, é obrigado a se retirar por estar falando asneira demais. Então o nosso querido pivete aranha nerdão, Pedro Parker, aproveita a chance para se aproximar de sua amada. Ele começa a tirar fotos dela, com ela deixando claro. E eu tenho certeza que ele aproveitou pra dar zoom nos peitos dela. Certeza! Aí, enquanto ele tá lá ocupado, excitadaço por causa do que ele tá vendo, uma aranha geneticamente modificada desce com a teia exatamente em cima da mãozinha de punheteiro dele. Que coincidência! Aí ela morde ele e ele fica doente, vai pra casa, desmaia, começa a ter uns flashbacks doidos lá. Os flashbacks não, os flash malucos lá. Aí corta pro psicopata verde. Ele tá fazendo uma pesquisa militar pra tentar ampliar as capacidades físicas de um ser humano, pra criar tipo um super soldado. Mas ele só tem 2 semanas pra fazer isso, senão ele vai falir e vai ficar pobre. Então o idiota testa o bagulho nele mesmo. E o que acontece? Obviamente dá errado, e ele fica maluco e mata o vovô que tava ajudando ele. Coitado, cara. Matou o vovô por nada. O cara era boa, gente boa. Aí ele desmaia e não lembra de nada. O Harry acha ele desmaiado no chão e os figurantes falam que o planador dele e o soro foram roubados. Ou seja, deu merda. E o pior é que ele ficou tão maluco que ele mesmo roubou e nem sabe. Porque ele desenvolveu dupla personalidade e esquizofrenia. O cara fala sozinho. Aí corta pro Peter Parker comendo na escola. A Maria Joana escorrega e ele salva ela. Ela olha pra ele, ele olha pra ela, os dois se apaixonam e se beijam. Tá, é ironia. Ela continua andando pra ficar com o popular. Ou seja, ela é uma puta de uma interesseira. O Pedro sem querer solta a teia pela mão que prende na comida dele. Aí ele puxa pra tentar tirar e a comida voa no valentão. O cara fica putaço e vai atrás do Pedro querendo briga. Mas aí ele se arrepende, porque depois que o Pedro foi picado, ele virou bodybuilder e deu um soco nele que fez ele voar 5 metros de distância. O Pedro fica assustado com a força dele e sai correndo sem entender nada. Agora eu me pergunto, é permitido sair da escola do nada assim? Ele tava na escola e sai correndo pra fora como se pudesse, tipo... E o horário de aula, meu filho? Aí ele vai pro beco e os pelos crescem no dedo dele e ele começa a subir a parede. É a puberdade. Aí ele começa a correr pulando de uns prédios até que ele decide soltar a teia, mas ele nunca fez isso de propósito antes. Então ele fica tentando até que ele consegue. Ele se joga do prédio pra se balançar, bate a cara no prédio e cai. Depois de um tempo fazendo merda na rua, ele volta pra casa e vai jogar o lixo fora. Ele ouve o pai da Maria Joana brigando com ela e a Maria Joana sai da casa puta com a briga. E eles começam a conversar sobre o futuro e sobre o que vai ser da vida. O Pedro fala que vai ser o cara da moita que fica tirando foto dos outros escondido. E a Maria Joana vai ser a atriz para aquele site Suspeitos.
Aí chega o valentão lá, chama a Maria Joana pra andar no carro dele, e ela larga o Pedro pra ir lá no carro dele. Tá vendo? A Maria Joana é interesseira. Sai dessa, Pedro, vai arranjar uma menina que te valorize. Aí o Pedro vai pesquisar sobre carros baratos pra comprar na internet, o que, só um spoiler, não existe. Aí ele acha um carro de sei lá quantos $1000, que em comparação com os outros carros é barato. Tá vendo? O Pedro é tão gado a ponto de comprar um fucking carro pra pegar uma interesseira. Não façam isso, crianças. Ele vê um anúncio de luta livre com recompensa de $3.000 se ele conseguir ficar 3 minutos com um tal de serra-osso lá, que é bombado, parecendo meu pinto. O tio dele leva ele até uma biblioteca que fica na frente desse estádio. Aí ele começa a conversar com ele, dizendo coisas sobre o homem que ele vai se tornar, que ele tá saindo do caminho. Aí o tio dele diz: com grandes poderes vem... grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... E o Pedro vai pro estádio lutar com o bombado lá. A luta começa, o Pedro apanha até que ele bate no bombado. Ele zoa ele e ele consegue derrotar o bombado em 2 minutos. Ele vai até a sala de um cara lá receber a recompensa pela luta e o cara dá $100 pra ele só porque ele ficou lutando por 2 minutos. Mano, o anúncio era pra ele aguentar ficar no ringue por 3 minutos. Ele fez mais que isso, ele derrotou o cara em 2 minutos. Era pra aguentar lutar com ele por 3 minutos. Ele derrotou o cara em 2 minutos. E o arrombado deu $100 pra ele. Eu pendurava esse cara no topo do Empire State se eu fosse o Pedro. O Pedro reclama, o cara manda ele embora e um bandido entra no lugar onde tá o carinha lá e rouba ele. Ele sai correndo pro elevador e o Pedro não faz nada. E quem disse que isso é problema meu? O Pedro vai embora e enquanto anda tranquilamente pela rua ele vê que um velho morreu. E era o tio dele. Eles choram, o Pedro fica puto, veste sua roupa e sai correndo, ou melhor, se balançando pelos prédios atrás do bandido que tinha atirado no seu tio Bento. Ele acha o cara, encurrala ele no prédio, dá umas porradas nele e vê que é o cara que ele tinha deixado escapar. Ele se culpa pela morte do seu tio e sem querer acaba deixando o ladrão cair em 56º andar, que obviamente ele morre. Ele chega em casa, chora, mas aí a tia May acalma ele. Aí ele decide virar um herói, faz um traje de super-herói bonito pra ele. Ô, traje bonito, viu? Começa a prender os bandidos lá. E enquanto isso, o pai do amigo dele começa a matar os concorrentes do projeto militar dele. E ele chega todo feliz pra falar com a empresa dele que eles estão subindo na vida. E os caras revelam que depois do atentado que ele causou, a concorrência dele quis comprar a empresa da Oscorp. E os caras aceitaram vender sem nem falar com o Norman. Olha só que beleza. Os caras são otários mesmo, velho. Imagina, você funda uma empresa e depois de um tempão tudo começa a dar certo. E chegam os caras e vendem sua empresa sem você poder fazer nada. Acontece uma festa lá na cidade, o Pedro e o Harry estão lá. Aí do nada chega um elfo verde que começa a explodir os bagulho lá. O Pedro veste seu uniforme, salva umas pessoas, luta com o Doente Verde. O Doente Verde mata os caras que traíram ele. A Maria Joana quase morre, o Pedro salva ela. E depois descobre que o amigo dele tava namorando ela. Isso que é amigo, viu? Pegou a mina que ele gostava. Nossa, talarico é off. Aí corta pro Norman tendo esquizofrenia, ele começa a conversar com a versão do mal dele mesmo, que é o Duende Verde. Aí eles começam a planejar suas traquinagens. O Duende quer pegar o Aranha, então ele vai até o jornal da cidade que publica matérias com fotos do Homem-Aranha, querendo saber quem tira as fotos do Homem-Aranha pra ele poder perguntar onde tá o Homem-Aranha. Duende safadinho, quer pegar o Homem-Aranha. Aí ele ameaça o Jameson, o Aranha aparece, ele apaga o Aranha. Começa a conversar com ele dizendo pra ele se juntar a ele. Que isso, Duende? Que juntos eles dominariam o mundo. Ah tá, achei que fosse outra coisa. Enfim. Que o povo com o tempo ia odiar ele, blá blá blá. E o pior é que ele tava certo. O Jameson começou a difamar o Aranha, dizendo que ele e o Duende atacaram o Clarim Diário juntos. Mano, que cara otário. Aí o Pedro tá andando na rua, conversa com a Maria Joana, os caras começam a assediar a Maria Joana, o Pedro senta a porrada neles, beija a Maria Joana, ou seja, o Harry é corno. Aí ele sai se balançando, acontece um incêndio onde tem um bebê preso no prédio.
Ele entra lá e salva o bebê, mas ouve um grito. Ele entra de novo pra procurar e encontra uma pessoa encapuzada. Ele vai chegando perto e... Pega a lapada, pega. É o Duende Verde! Ele dá uma bicuda no Miranha e começa a perguntar de novo se ele aceita ou não se juntar a ele. Isso tá ficando estranho. Ele recusa e eles começam a brigar dentro do prédio pegando fogo. O Duende acaba cortando o braço do Aranha com... eu não sei o que é isso. Mano, que diabo é isso? Enfim, o Pedro se machuca na batalha e depois de jogar o Duende pra longe, ele sai do prédio e vai pra casa da Tia May, onde o Norman também vai. Mas até agora ninguém sabe a identidade de ninguém. O Norman chega com uma torta pro dia de ação de graças. O Peter chega pelo quarto, mas acaba fazendo um barulho lá em cima que chama a atenção do Norman. O Norman vai lá em cima pra ver se tem alguém lá, mas ele não acha ninguém. Mas o Pedro, que tava no teto, sem querer deixa uma gota de sangue cair. O que deixa o Norman desconfiado se tinha alguém ali. O Pedro chega pro almoço, eles começam a conversar, até que eles notam um corte no braço do Pedro. O Norman fica meio perturbado, pois nota que é o mesmo corte que o Miranha tinha. Então ele fica pensando que o Pedro pode ser o Miranha. Ele sai da sala dizendo que tinha uma emergência, mas o Harry não quer que ele vá embora, porque ele quer apresentar a Maria Joana pra ele. Mano, para de ser otário, a mina acabou de beijar o Homem-Aranha, te traiu, você é corno, sai dessa, não vai pra próxima. Você que é riquinho, deve pegar um monte, vai pra outra, caramba. Mas ele diz que a Maria Joana não passa de uma interesseira e que só quer o dinheiro dele, o que é verdade. Aí a Maria Joana fica sad girl e ela e o Harry acabam discutindo por causa disso. E o Duende novamente começa com sua esquizofrenia, começa a conversar com ele mesmo. Bom, ele agora sabe que o Pedro é o Miranha e ele vai atrás da Tia May pra poder atingir o Pedro. Ele invade a casa dela enquanto a véia reza. E ela acaba indo pro hospital por causa da explosão. Que cara arrombado, velho. Invadiu a casa da véia enquanto a véia tava rezando. Vão transar, mano. O Pedro fica preocupado, vai pro hospital. A Tia May fica falando de olhos amarelos e o Pedro lembra do Duende. E ele percebe que o Duende sabe quem ele é. O Pedro fica no quarto com a May e a Maria Joana chega. Começa a conversar com o Pedro, dizendo que tava apaixonada pelo Miranha. Aí o Pedro dizia que ele já tinha falado com o Miranha sobre ela. Ele improvisa um diálogo aleatório entre ele mesmo com o Miranha, né? Ele mesmo, porque ele é o Homem-Aranha. Enfim, vocês entenderam. Aí eles dão as mãos, o Harry chega e vê os dois de mãos dadas e ele fica sad boy. Ele chega no seu papito e fala pra ele o que aconteceu. E o Duende decide vingar o filhinho dele, fazendo a Maria Joana pagar. O Pedro fica no quarto com a Tia May, eles começam a conversar sobre a Maria Joana. Ela diz pra ele tentar falar com ela, que todo mundo já sabe que ele gosta dela. E com essa informação o Pedro fica assustado, porque se todo mundo sabe, obviamente o Duende Verde sabe. E ele pode tentar usar a Maria Joana pra ferir o Pedro. Então ele liga pra Maria Joana e quem atende é o Duende Verde, o seu vilão favorito. Ele veste o uniforme de herói e vai lá pegar o Duende Verde na porrada. Lá o Duende tenta fazer o Pedro escolher entre a Maria Joana e um bando de crianças. O Pedro salva os dois enquanto o Duende tenta matar todo mundo. Daí o povo de Nova York fica bolado com o Duende e começa a atacar coisa nele. Tipo, coisa aleatória, tipo pé de cabra, taco de beisebol, bola de futebol americano, bola de monobola. O Aranha consegue salvar a Maria Joana e as crianças, mas o Duende pega ele e leva ele pra uma casa abandonada, onde o Duende literalmente começa a espancar ele. Ele disse que o Peter recusou a proposta generosa dele e agora ele vai morrer, e a Maria Joana também. Ouvindo isso, o Pedro ativa o modo gado. Ele percebe que sua crush tá em perigo, e então ele vira o Super Xandão. E ele começa a espancar o Duende. O Duende Verde pede pro Pedro parar e ele diz que o Duende estava controlando ele, estava pedindo ajuda pro Pedro. Aí o Duende tenta ludibriar o Pedro, ativando o planador dele, que ia furar o Pedro, matando ele. Mas acabou que o Pedro desviou do planador e pegou no Norman, que morreu, obviamente, né? Atravessou ele. O Pedro leva o corpo do Norman até a casa dele. O Harry vê o pai morto no sofá e pensa que o Miranha que matou o pai dele. Aí tem o enterro do Norman. O Harry diz que jura que vai fazer um Miranha pagar.
Ele agradece pelo Pedro estar ali, dizendo que o Pedro é a única família que ele tem agora. Mal sabe ele que o Pedro é a pessoa que ele quer matar. Que ironia. Aí eles se despedem e o Pedro vai visitar o túmulo do tio Bento. Chega a Maria Joana e ela começa a falar que tá apaixonada por ele. E que não sei o que. E que quando ela tava prestes a morrer, ela só pensava nele. Ô minha filha, vamos ter mais amor à vida, né? Pense em si mesmo quando estiver prestes a morrer. Aí ela beija o Pedro, pede pra ficar com ele. Mas o Pedro ativa o escudo de virgão e diz que ele não pode ficar com ela. Que ele só pode ser um amigo. Ele não fala o motivo pra ela, mas o motivo é que se os inimigos dele descobrirem a identidade dele, eles vão capturar ela pra poder ferir ele. O que não faz muito sentido, porque só o fato deles serem próximos já deixa ela em perigo. Então, estando ou não com ele, ela corre perigo do mesmo jeito. Que maravilha! Meu Deus, Pedro, como você é burro! Aí o filme termina com uma belíssima cena do Homem-Aranha se balançando pelos prédios com sua teia. E é isso, o filme acabou. O filme Homem-Aranha 1 foi lançado em 2002. Foi dirigido pelo Sam Raimi, um grande diretor, aliás. Tobey Maguire interpreta o Homem-Aranha, Kirsten Dunst, a Mary Jane, James Franco, o Harry, William Dafoe, o Duende Verde, J.K. Simmons, o JJ Jameson. Rapaz, pior que eu nem falei do JJ. Ah não, eu falei do Clarim Diário. Cliff Robertson como Tio Ben, Rosemary Harris como Tia May e Joey Manganiello como Flash Thompson. O filme arrecadou 825 milhões de dólares nas bilheterias. O filme foi muito bem na crítica, prometendo a sequência chamada de Homem-Aranha 2. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Não esse. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E, bom... Caramba, eu só falo bom. E é isso. Até um outro dia. Falou!